Olá amigos, vamos ao nosso vídeo de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 17 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal aqui no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se. Clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite bastante o conteúdo existente, o conteúdo novo e o conteúdo já existente, muito aí de aprendizado. Vamos aqui ao que interessa. Na nossa análise de hoje eu vou falar aqui sobre o Ibovespa. Depois disso comento aí para vocês mini índice e mini dólar. Depois PTR4, Vale 3, Unip 6, BBDC 4, Viva 3, HPV 3, Usim 5, ABEV 3, BRKM 5, Via 3 e JPCM 34 BDR do JP Morgan. Então vamos ao que interessa, vamos aqui começar com o Ibovespa. Antes de mais nada, só vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar aquele seu like, aquele joinha, compartilhar o vídeo, se ele for útil para você de alguma forma, agradeço de imediato sua valiosa audiência. Então vamos lá, vamos começando aqui pelo Ibovespa, que no pregão de hoje, só tirar essa lista daqui, pregão de hoje terminando aqui em queda de 0,52%, mas ainda permanecendo acima daquela região que foi rompida aqui anteriormente, a região de vários pontos ali de teste e recuo do preço, ou seja, uma faixa de preço que tende a funcionar como ponto de resistência ou suporte, se o preço estiver acima, suporte, mas como está acima, está funcionando como suporte, testou e está se sustentando acima dessa região. Tem algum sinal de baixa? Ainda não. Mas perdeu a mínima do pregão de hoje, que está em 106,096, sinalizará uma expectativa maior de poder buscar os próximos suportes, como por exemplo, região dos 105,550. Abaixo disso, média móvel exponencial 13 períodos. Ibov ficando aqui de lado, rompimento para cima, fica muito mais para buscar operações de compra nos ativos. Lembrando que o Ibov representa a média de comportamento das principais ações da nossa bolsa, da B3. Então, se você quiser também ir direto fazer uma operação que não dependa de identificar qual ativo, você pode ir para BOVA11, que é um ETF, que é um fundo de índice que replica aí o comportamento do Ibovespa. Então, o cenário ainda continua mais para cima. Até convido a você que aqui mais tarde, aqui no meu perfil, vai ter aí um vídeo. Pode ser já que quando você assistiu essa análise, já vai estar lá um vídeo aí que eu falo sobre o cenário do Ibovespa, mas focando um pouco mais no aprendizado, na questão de estratégia, montar estratégia. Então, de maneira geral, o cenário ainda positivo para o Ibovespa, apesar da queda do pregão de hoje. Futuros, mini índice primeiramente. Dia de baixa aqui, 0,85, ainda está cotando. E aí fica para o próximo pregão de avaliar o seguinte, está em cima do suporte aqui, que era um topo anterior, que é a região de fundo de novo, que estabeleceu aqui como suporte. Ou seja, uma região principalmente que vai de 106.965 a 106.870. Uma faixa aqui de preço que engloba aqui basicamente dois topos aqui para trás e esses dois fundos. Abriu caindo e passou a proporcionar no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo dessa região aí de 106.965, topo descendente ou pivô de baixo, fica mais para buscar operação de venda mesmo de day trade. Por outro lado, abriu subindo, proporcionando aqui um sinal de fundo ascendente, rompendo aqui um patamar de 107.250 e passando a proporcionar sinalizações de alta acima pelo menos 107.235, essa região aqui 235, 250, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos ou pivô de alta fica mais para buscar compra de day trade. Melhor ainda se abrir mais forte for mais forte a subida e as sinalizações de alta no gráfico de 5 ou de 10 minutos já for para cima dos 107,465. Dólar, dia de hoje nós temos o dólar aí trabalhando em queda, deixando um candle por enquanto ali com o formato de um martelo, um padrão de alta dos candles que vai ser confirmado se ocorrer a oscilação acima da máxima do pregão de hoje a partir do próximo pregão. Então, se o dólar abre subindo no próximo pregão, supera essa máxima, ele gera um sinal de alta no gráfico diário e começa a favorecer mais buscar operações de compra no intraday. Lembrando que resistência mais próxima pelo gráfico diário para o dólar, bem aqui da região de fundo anterior, começa ali na faixa dos 5.586,5 e é o ponto mais alto 611. Essa faixa aqui que engloba também essa região de fundo anterior.
Seguindo aqui para falar do intraday do dólar especificamente, ou seja, abriu subindo, fica mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Por outro lado, se abrir caindo, e melhor ainda, que as sinalizações de baixo fossem para baixo dessa região aqui assim, ó, pelo menos ali dos 532 como topo descendente ou pivô de baixo, ficaria mais para buscar a operação de venda. Topo descendente abaixo de 532 ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos mais para venda. E para compra, fundo ascendente aí para cima dos 544 a 547,5. Abriu subindo, passou a girar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos acima desse nível, foco em compra de day trade. E lembrando, se romper a máxima de hoje que é 559, superou essa máxima, reforça ainda mais o cenário mais para buscar as operações de compra de day trade. Indo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou aí uma leve alta, estabilidade mais 0,16%, que é no de definição. Para quem está comprado, tem a opção, se quiser trabalhar com stop de proteção de lucro no swing trade, quem está comprado, fica com stop ali na faixa dos R$ 31,24, logo abaixo da mínima do pregão anterior. Isso aumentaria a probabilidade de se ter um movimento de baixa ou um movimento lateral, uma correção desse movimento de subida que faria sentido. Para quem está de fora e quer aguardar alguma compra de swing trade com melhor relação risco-retorno, essa aqui seria um desenho que me chamaria a atenção para abrir uma compra na Petro de fundo ascendente pelo gráfico diário. Então, por enquanto, não abriria compra para swing trade. Lembrando que até abordei na mentoria coletiva nesse final de semana. Dá para comprar a Petro, ela rompeu máxima histórica, depende do prazo que você quer definir. E aí algo também que vai ser falado no vídeo que eu vou publicar aí no Instagram hoje, sobre a questão também na parte de aprendizado, ou seja, o que é importante você definir o prazo da sua operação, quanto tempo você quer ficar posicionado no ativo. Isso define uma série de fatores, estratégia, gráfico que você vai analisar, enfim, vários fatores que eu abordarei aqui no meu perfil no Instagram. Se você ainda não segue o perfil, segue lá, o Dalto Vieira. Depois disso, falar de Vale 3, lembrando que a Petro está alinhada para cima, tendência de alta em todos os prazos operacionais, rompimento de máxima histórica lá na sexta-feira. Vale 3 segue no seu processo de correção, um dia aí bem fraco de oscilação, menos 0,52%, queda no dia. Ficaria mais interessado em compra se escorregar um pouco mais aqui, ó, vier mais máximas descendentes, testar a média móvel 3 períodos ou se aproximar mais dela e gerar um sinal de alta. Dá para abrir compra se superar a máxima de hoje? Até dá, eu prefiro até se romper essa máxima, porque é mais significativo do que esse candle aqui. O candle de hoje não tem muito significado não. Espero até que esse candle de hoje não esteja errado aqui no Profit Chart, no Profit da Nelogic. Mas de maneira geral, um ativo também alinhado para cima, que se houver correção, ficaria mais interessado em abrir compra a favor da tendência de curto prazo, a favor da tendência de curto a médio prazo, que é do gráfico semanal, tendência de alta. Depois de Vale 3, eu vou falar aqui de Unip 6. O Unip 6, que abrimos uma venda nela, ou seja, perdeu essa mínima aqui, uma venda tentando pegar algo mais para baixo no ativo. Ela hoje perdeu essa mínima aqui desse fundo anterior, então consequentemente estabelece uma tendência de baixa de curto prazo, mas que ainda continua ali dentro da região de suporte. Então, sim, é um ponto para ser avaliado nos próximos pregões, mas segue a favor de uma nova tendência de baixa, tentando pegar algo aqui para baixo, sem exigir muito para baixo do papel. Lembrando que o prazo acima semanal está dentro ainda da tendência de alta e o mensal também dentro da tendência de alta. Então tem um pouquinho de risco aí nessa posição. Vamos falar aqui dos dados para que você fique antenado. Qual foi a recomendação? Por volta ali dos 93,12, ela fechou um pouquinho abaixo do ponto de entrada, ainda válido, 93,05. Stop 97,30, objetivo em 86,85. Que é bem por aqui assim, ó, essa região aqui assim, por volta daqui desse ponto, ó. Tá? Então ela tem ali um ponto de suporte para ultrapassar, passando por ele, o próximo nível já seria essa região e essa outra aqui, em termos de algum nível de suporte. Risco de 4,49%, esse é o tamanho do stop da operação. Com base nisso e a gestão de risco que a gente trabalha, a alocação sugerida de 11% do capital total em cima dessa posição. Então, mais uma posição de venda aberta. Seguindo agora para falar de outros ativos, vamos falar aqui de BBDC4, Bradesco, terminou o pregão bem com alta de 0,58%, já está em tendência de alta de curto prazo, alinhada para cima, só que dentro da zona de resistência, essa aqui, ó, essa região desse topo e essa região desse outro topo. Então,
Para quem está comprado no swing trade, faz sentido ir subindo o stop a cada nova mínima ascendente do gráfico diário. Então ficaria no primeiro momento em R$ 20,61. A sua compra aí de curtíssimo a curto prazo em cima de BBDC4, chegou na resistência, perdeu essa mínima, reforça a chance de se ter um movimento de baixa ou lateral. Ou seja, reduz a expectativa de subida de cara no papel. Para quem está de fora, eu aguardaria alguma lateralização ou mesmo movimento de baixa para planejar alguma compra. Então teria que aguardar alguns pregões para planejar alguma compra de curto prazo com a melhor relação risco-retorno. Observe que ela está chegando no teto de uma congestão lá no gráfico semanal. Então, para quem é bem agressivo, se gerou aqui algum candle de reversão ou um candle menor que dá para buscar uma venda aqui com stop aqui em cima, é uma das alternativas, sendo mais agressivo por conta lá do gráfico semanal. Mas o foco em operar a favor da tendência seria aguardar um processo de correção no ativo. Viva 3, ativo mais solicitado dentro aqui do meu perfil no dia de hoje. Solicitado lá qual foi o ativo que... 2 ativos para ser votado, a Viva 3 venceu. A ação gerou uma boa alta no pregão de hoje, 3,26%. Com isso, ela gera um pivôzinho de alta, então ela restabelece uma tendência de alta no gráfico diário, criando uma expectativa de ter um movimento de subida para essa faixa de preço. Até pegando aqui, fazendo uma pequena projeção de alta, numa projeção clássica aqui no ativo, projeções por volta de 23,83, 61,8% desse movimento de subida, 100% desse movimento aqui de subida em 24,44. Então são as duas projeções principais nesse pivôzinho de alta do ativo. Para quem entrou comprando ou está abrindo compra, uma das alternativas de stop é abaixo da mínima do pregão de hoje. Se volta para baixo da mínima do pregão de hoje, quebra a expectativa de subida, aumenta a probabilidade de queda, e aí seria um ponto de stop, ou seja, abaixo dos R$ 22,00 em R$ 21,99. O próximo ativo a ser, só para mencionar que aqui no gráfico semanal a ação está dentro da tendência de baixa, de forma resumida é isso aqui. Só que ela está gerando um sinal de alta, um fundo, só que cheio de resistência pela frente. Então, por isso, aí é importante a questão da condução do stop aí da operação, caso não evolua aí, deixa o stop aqui, fez 2 novas mínimas ascendentes, bota o stop abaixo da terceira mínima ascendente aqui do gráfico diário. Vai reduzindo o stop gradativamente. Depois disso, eu vou falar agora de HPV3, que terminou o dia bem, com alta aí de 1,84%, também gerando um pivôzinho de alta. Esse aqui vindo a firmar para cima dessa região. Abriu compra, está comprado, deixa o stop aqui abaixo da mínima desse fundo aqui, ó, em R$ 9,87. Aguarda pelo menos mais 2 pregões para fazer uma mudança desse stop para baixo da mínima do terceiro pregão do movimento, ou seja, lá na quinta-feira colocar o stop abaixo da quarta-feira. Resistência acima dessa região que ela se encontra, já a imediata aqui é 10,62, acima disso essa região aqui já lá na casa dos R$ 11,18 até outro patamar perto dos 11,60. São os níveis aí de resistência do papel. Então, uma leve tendência de alta de curto prazo, contrária à tendência de baixa de curto a médio prazo, que é do gráfico semanal. Logo, não exigir tanto para cima do movimento de alta. Nesse momento, está dentro do movimento de alta pelo gráfico semanal. Então, uma resistência mais próxima pelo gráfico semanal vai ficar realmente lá para a região dos 11,20 até 11,30. Essa região aqui, conjunto com a média móvel exponencial de 13 períodos. Os em 5, os em Minas, dia de hoje, queda de 1,34%. Essa ação abre a possibilidade de comprar após aí mais, se tiver mais 2 pregões aqui, seria o mais interessante para compra. Esse desenho seria o que eu me chamaria mais atenção para abrir uma compra de swing trade a favor da tendência de alta do gráfico semanal da os em 5, desse forte pivô de alta que ela montou, onde tem uma resistência muito relevante que ela terminou gerando ali a correção agora do gráfico diário. Ou seja, em cima dessa região aqui que era lá para trás, resistência, suporte, volta a ser resistência, resistência de novo, e aqui no gráfico diário fazendo isso aqui, mas está fraco a queda por enquanto. O interesse maior é de planejar compra aqui, só que o ideal é que aconteça um novo sinal de alta. Sendo mais agressivo, superação do 16,39. Sendo mais cauteloso, mais 1 a 2 candles aqui para fazer uma compra aí de superação de máximo do que no anterior. Após isso, a BEV3, que gerou um topaço no dia de hoje após bater numa zona de resistência. Então, a possibilidade até de trabalhar numa venda aí de swing trade é uma das alternativas, sabendo que vai ter suporte imediato na faixa dos 14,53 até 14,35.
Então, qualquer venda que venha a ser feita vai estar com o stop aqui em cima ou na volatilidade do papel, tentando pegar um movimento para baixo, uma parte do movimento de baixo. Só que sabendo que ela tem suportes importantes pela frente, tem um risco ali um pouquinho maior, assim como dá o NIP 6 também. Tem um risco um pouco maior, mas eu ativo em tendência de baixa de curto prazo, então mais alinhada para baixo, para quem estava comprado aqui seria uma das formas de saída de uma compra de swing trade nesse papel. Porque ela vai cair, Dalton? Não é isso. É só uma questão de que se você está comprado, você está querendo que tenha expectativa para cima. Ela gerou uma expectativa contrária, que aumenta a probabilidade de queda. Não é uma certeza. Então você tem que tomar a decisão agora de vou continuar comprado ou não nesse ativo. No meu caso, seria um sinal de saída. BRKM5 terminou o dia em forte queda de 6,73%. Com isso, ela volta para baixo, ela está em cima desse suporte aqui, ó. Ela tinha oscilado e tinha respeitado, mas fechou abaixo no pregão de hoje, ó. Muito mal. Então ela aumentou a probabilidade de buscar outro nível de preço, que é por volta ali dos 47,15 a 46,70. Seria o próximo nível de suporte desse papel. 47, vou botar 47,10 a 46,70. Zona de suporte. Enquanto não gerar nada contrário, tendência de baixa. Quando falo contrário é voltar para cima dessa região aqui. Que região é essa, Dalton? Voltar para cima pelo menos na região em torno dos R$ 52,15. Aqui, por aqui assim, ó. Volta para cima desse patamar e dá um indício de enfraquecimento da atual tendência de baixa e volta a criar uma expectativa mais positiva de abrir compra ali para cima dos R$ 53,00 de fundo ascendente. Por enquanto, para curto prazo, nada feito aí na Braskem. Via 3, ação que está dentro de uma tendência de baixa em todos os prazos operacionais. Olha essa escadinha aqui, ó. Olha a derrocada. Saindo lá dos 16 pila lá para chegar aqui na faixa da mínima de hoje, aí na faixa dos 3,80. Né? Sendo mais preciso, 3,83. Então, ou seja, você vê aqui uma queda acentuadíssima de aproximadamente 76%. E aí, compro o papel, não está muito barato, tal. Ou seja, eu já fiz até um post aqui no Instagram, falando no meu perfil no Instagram, sobre caiu muito, compra. Eu não vejo bem com esses olhos, não. Eu prefiro estar no ativo um pouco mais relevante para cima, mas que está mais forte para cima. Mas se fosse para arriscar alguma compra nesse ativo, vou pegar aqui o gráfico mensal dessa ação. O Profit não vai me exibir aqui o histórico aqui agora. Vou dar um zoom menos no semanal que vai exibir. Ó. Então, você vê que é um bug do Profit que você bota no mensal e dá um zoom menos, ele para em setembro de 2021. Sendo que aqui, ó, no gráfico semanal tem aqui, alô, Nelogic, arruma isso aí, pelo amor de Deus. Tá muito bug no Profit ultimamente. É atrapalhando aí a avaliação. Ainda bem que, como eu já falei algumas vezes aqui, tem um Trading View também, web, para dar uma colaborada. Mas aqui, ó, ele tá, a via 3 está em cima da zona de suporte. Beleza. Então, com base nisso, está em cima da zona de suporte. Tem um movimento longo para baixo. O que dá para fazer após ter feito essa movimentação para baixo? Se for arriscar compra, aqui seria um momento. Assim, vou comprar aqui essa superação de massa, sabendo que você está arriscando mais, mas você está colocando o stop. Você está arriscando mais no sentido de poder dar errado a operação, mas se ela der certo, você pode ter uma bela relação de risco-retorno. Superação da máxima do pregão de hoje, 3,99 ponto de entrada, stop em 3,82. Então você está ciente que se eu der errado essa operação, eu vou estar perdendo ali na faixa de 4,6%, 4,7% do capital que eu colocar. Mas é lógico que eu vou tentar buscar pelo menos um objetivo aqui perto desse fundo anterior, aqui por volta dos 4,50, que me daria ali de umas 3 vezes o risco dessa operação. Por volta de 3 vezes, perto de 3 vezes. Então essa é a alternativa de entrada na compra contra tendência, sabendo que você precisa de um perfil aí mais arrojado, uma operação de risco maior. E por último, falando aqui de JPCM34. É isso mesmo? JPCM MC34. MC34. Então aqui o que tivemos em JP Morgan, pregão passado, sexta-feira, pancadaça para baixo. Ou seja, veio aqui, subiu, rompeu tudo isso aqui para cima, beleza, começou a correção. Na hora de gerar aqui um sinalzinho de alta, não conseguiu. Reverteu tudo e retomou a tendência de baixa, na minha opinião. Quando ela retoma tudo aqui, a tendência era de baixa aqui para trás. Aí ela vem aqui e perde tudo, ela retoma já essa tendência de baixa, na minha avaliação. Opa, então vou vender aqui porque vai despencar. E eu
para ter uma melhor relação risco-retorno, eu aguardaria alguma tentativa fraca aqui de subida, pode até lateralização, pivô de baixa, venda. Trabalhando em venda. Ou cair um pouco mais aqui, ó, veio buscar essa região aqui de suporte, ó, perto dos R$ 85,20. Gerou a subida e fez topo descendente, assim como aconteceu na ABEV3 que eu comentei nessa análise, possibilidade também de trabalhar na venda de swing trade no papel, ou seja, nesse BDR. Então, nesse momento, ficaria mais para venda, para planejamento de venda em JPMC34, falando de curto prazo nesse ativo. É isso, amigos. Muito obrigado com a sua valiosa atenção aqui diária no nosso canal. Agradeço de imediato. Lembre-se de compartilhar, de curtir aqui essa análise de fechamento. Um grande abraço e até a próxima.